noite, meus amores. Eu aqui esperando parar a música não parou e eu entrei com vocês. Como estão todos? Hoje eu converso com Renata Simonetti. Vamos falar em como encontrar uma babá qualificada. Quem não tem filhos hoje não precisa de uma babá para ajudar. Uma babá qualificada, uma babá eficiente. Tudo bem, Renata? Tudo jóia, obrigada pelo convite. Boa noite, ouvintes da Rádio Trianon. Muito obrigada. Nós que agradecemos, afinal de contas, além de você lidar com esse setor, você é advogada, né? Sou advogada de formação, sim. Hoje já não atuo mais na área, mas sou sim. Atuei muitos anos. É advogada, é mãe. É importante falar isso porque eu entendo que nós, enquanto mães, nós temos um olhar diferenciado para essas situações, não sem temos? Dúvida, sem dúvida, com certeza. Inclusive, a Alô Babá nasceu de uma necessidade pessoal. Foi quando eu realmente me tornei mãe. Na época eu atuava ainda como advogada. E eu tive muita dificuldade em encontrar uma profissional, por indicação, ou até mesmo quando eu fui buscar uma agência, eu também achei o serviço deficiente. Foi daí que surgiu a agência. A sua agência chama-se Alô Babá, é um nome muito interessante, sim, né? Sim. Alô Babá, quem não quer chamar uma babá, eu chamo, não tem o disque? É mais ou menos isso. Como surgiu essa ideia? Foi justamente isso, eu comecei a entrevistar babás, a minha filha estava ali com 4 meses, por volta de 4 meses eu ia voltar da licença maternidade, e eu comecei, na minha cabeça, sempre eu tive a ideia de que a babá não é uma pessoa, eu cuido de criança. Né? Estou cuidando de uma criança profissionalmente, ou seja, eu sou uma profissional. Então, como qualquer profissão, ela tem que ter uma qualificação muito maior do que eu como mãe, né? Porque ela está exercendo aquela função profissionalmente. Então, eu que sou mãe, sei cuidar de criança. Agora, ela é a babá, ela tem que saber muito mais do que isso. Então, o que eu pensava? Eu quero uma babá que, se minha filha sofre um acidente doméstico, ela saiba os primeiros socorros. Eu quero uma babá que na hora da introdução alimentar sabe os métodos da introdução alimentar. Porque eu não sei, mas eu estou contratando uma pessoa para isso, ela tem que saber me ensinar, né? Fazer uma introdução alimentar correta. Eu quero uma babá que conheça os marcos do desenvolvimento infantil, que possa me alertar caso minha filha esteja com algum tipo de atraso, porque é a minha primeira filha. Então isso eu tinha na minha cabeça muito claro. E foi uma decepção total quando eu comecei a entrevistar a babá. E eu percebi que uma grande minoria tinha algum tipo de qualificação, eram realmente pessoas que cuidaram dos próprios filhos, ou que trabalhavam numa casa que tinha criança, e aquilo foi me decepcionando cada vez mais, e eu comecei a planejar a Alô Babá. Falei, não, eu quero uma coisa diferente, eu quero dar para as famílias um serviço de babás profissionais realmente, né? Um babá que vai trabalhar na sua casa. E você tem uma filha de quantos anos? 15 anos, 15 que é a idade da agência. Então na época, inclusive na época já existia esse acesso tão fácil à internet? Não, nós começamos realmente em uma outra época, né? Acho que esse acesso à internet vem aqui nos últimos 10 anos, 12 anos, né? Tava começando, tava engatinhando, na verdade. Imagina eu que tive a primeira filha há 27 anos. Mudou tudo, né? Mudou nossa, tudo. Que beleza. Eu acho que muito bom toda essa facilidade, esse acesso fácil. Uhum. E pessoas que se preparam como você. Porque creio que até durante a pandemia, como ficou o seu setor nesse período em que as crianças tinham que, principalmente, ficar enclausuradas? Olha, num primeiro momento, a gente parou como todo mundo, né? Naquela percepção de que seriam 40 dias, né? A quarentena. Então, todo mundo se organizou dentro de casa, ninguém queria babá dentro de casa, porque era um terceiro ali, os pais estavam em casa para cuidar das crianças. Aquele primeiro susto, a empresa parou, como muitas outras empresas do Brasil, ficamos zerados. Mas a quarentena foi se consolidando, digamos assim, né? E as pessoas foram começando num home office frenético. O home office foi pegando fogo. E aí a pessoa não conseguia mais cuidar, por exemplo, de um bebê de 2 anos e trabalhar 8 horas por dia no home office. E, aliás, como fica essa babá também. Exatamente. Porque tem os pais, de alguma maneira, enfim, em home office, né? E essa babá, porque ela precisa ter esse preparo também, né? Também. E o que aconteceu? Aí a gente teve um aumento imenso, porque a gente tem todo aquele público que opta por uma escolinha, né? Que o meu maior concorrente é a escolinha. Né? Porque quando a criança chega naquela idade, ou vai para a escolinha ou contrata uma babá. Então, toda essa gama de famílias que nunca quis uma babá, preferiu a escolinha, ficou sem opção. As escolas estavam fechadas. Então, eu ganhei um público novo. Então, foi bom para você? Foi bom para mim. No final, foi bom para mim. Eu imagino
eu tive 3 filhos, mas já são adultos, mas eu imagino para os pais nesse período a dificuldade de ter crianças pequenas sem dúvida, fechadas. Deve ter sido... A gente colocou os nossos cursos que eram presenciais, nós transformamos em online, de uma forma assim até rápida, e colocamos muito foco em cursos de recreação, para que a babá não só entretesse, mas também suprisse um pouco também a coisa da escola, do brincar, do propor atividades lúdicas. Então, essa procura pelo curso de recreação cresceu muito, porque esses clientes vinham, olha, eu quero uma babá, mas eu quero uma babá que consiga ajudar na aula online, que consiga propor uma brincadeira mais lúdica, que tenha algum interesse, né? Enfim, então mudou um pouquinho o perfil do público nesse tempo, né? Deve ter sido para você teve que se reinventar. Totalmente, totalmente. Eu nunca quis dar cursos online, eu tinha preconceito. Né? Eu achava que precisava esse tete, até porque a gente tem aulas práticas, né? Com bombeiro, com enfermeira, mas a gente, como todo mundo, se adaptou e eu acho que o curso ficou até bem bacana, bem bacana. Se eu pudesse contratar na época que meus filhos eram crianças, um bombeiro full time, eu ficaria muito tranquila, porque não é? Eu entendo que em um momento de socorro, em um momento que precisa salvar, resgatar essa criança, ou seja, engolindo um brinquedo, Sim. ou o que for, ele é a pessoa mais indicada. Sem dúvida, na maioria das vezes a babá está sozinha com a criança em casa. E 80% dos acidentes com crianças acontecem dentro de casa. Então, na nossa aula, o bombeiro ensina primeiro a evitar, que a gente não quer que aconteça. Então, eliminar os pontos de risco, né? E as dicas básicas, né? Para sempre estar atento. Mas acontecendo, as nossas babás sabem o que fazer. Né? Então, por exemplo, se a bebê engasgou, dificilmente você consegue chegar num hospital. Sem que a criança morra sufocada. Se ela tem um engasgo grave, a babá tem que saber a manobra de desengasgo. Ela precisa estar preparada para isso. Porque não dá tempo de você chamar alguém ou de você chegar ao hospital. Então, elas precisam saber, no caso de um corte profundo, como ela deve conter esse corte até chegar ao hospital. São diferentes, não é como a gente pensa, bota uma toalha na cabeça e vai. A troca dessa toalha é diferente, você não pode tirar a primeira toalha que você pôs, você tem que levar 2 e ir trocando só a segunda. Então, assim, tem várias técnicas de socorrer essa criança de forma adequada. Você falou que 80%? 80% dos acidentes com criança, muito grande. Bem significativo. Aí você vai ter afogamentos em piscina, choques elétricos, queimaduras, quedas, leves ou graves, enfim. Você falou esse negócio de afogamento em piscina. Eu deixei de construir uma piscina na minha casa justamente porque quando nasceu o meu segundo filho, havia falecido o neto do Chacrinha. Era muito comum. Afogado. E aí eu falei, e tinha, né, enfim, o arquiteto na época, eu pensei, não, eles precisam aprender a nadar porque realmente se a babá não está preparada e as pessoas que ficam ali no entorno não percebem sobre esse fato. É verdade. É muito comum. É muito comum. Hoje em dia menos, porque as pessoas têm mais informação, mas o que acontece? A piscina geralmente é um ambiente onde tem aquela confraternização, né? Então, muitas vezes uma churrasqueira próxima. E aí o que acaba acontecendo é que um pai acha que outra pessoa está cuidando. Sabe aquela coisa, você tem um primo, você tá tia, você olha a criança está com a prima. E tá na tua cabeça que está com a prima. E a prima acha que está com o outro, e aí quando você vê a criança está dentro da piscina. Né? Então, isso é uma coisa que acontece, mas hoje em dia tem-se muitos programas e as pessoas estão mais atentas a isso. Acontecia mais no passado. Se um pai viesse perguntar para você agora, quais cuidados ele precisa ter ao contratar uma babá? Olha, eu acho que, obviamente, toda a checagem de documentação não pode deixar passar nada. Antecedentes criminais, comprovante de residência, ele tem que checar tudo se está atualizado, a carteira de trabalho dela se não tem rasura, né? Porque às vezes ela tem um trabalho ali que ela teve ali no meio e não deu muito certo, ela arranca uma folha, né? Para aquele trabalho não existir mais. Isso não vai acontecer mais porque agora a carteira é digital. Mas ainda tem-se a carteira em papel. Então, você tem que estar atento ao número das folhas. Se ela pula do 12 para 14, opa, tem algum empregador aí no meio perdido. E aí, todos aqueles empregadores que assinaram aquela carteira têm que ser checados. Você tem que conversar com ele com tempo. Nós da agência, a gente, claro, tem muito mais garantia porque eu consigo checar se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo através do Serasa. Para o particular fica um pouco mais difícil, tem que ser no papo e no feeling, né? Porque 30% das candidatas que aparecem dão um telefone falso.
30%? 30%. Também é um número altíssimo. Não porque ela seja uma bandida ou que tenha acontecido algo muito grave, mas obviamente uma amiga dela vai dar uma referência muito melhor do que uma casa que de repente ela saiu sem dar aviso prévio, que a mãe tem alguma queixa que ela atrasava um pouco, né? Então ela prefere dar da amiga, e aí você fala com a amiga, que muitas vezes fala muito bem, e não é a empregadora, você está sendo enganada. Então a gente pega o CPF da carteira e obtém o telefone desse empregador através do Serasa, que aí eu tenho certeza que eu estou falando com aquela pessoa, e ela vai me dizer os prós e os contras, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem defeitos, né? Isso é importante. Você também lida muito com a intuição? Muito, muito com a intuição. Hoje a gente já tem 15 anos e muitas vezes a babá tem toda a documentação ok, tem até referências ok, mas o trato dela com a gente, como agência, às vezes a falta de gentileza, às vezes a falta de responsabilidade, ela marca uma entrevista, não comparece, não avisa. Então, tudo isso a gente vai pegando e a gente vai construindo o que é realmente uma boa profissional. Porque uma boa profissional não é só saber cuidar de criança, você tem que ser ética, você tem que ser pontual, você tem que ser responsável, você tem que ser gentil com as pessoas. Né? Como é que você vai ensinar uma criança? Olha, não grita, e você grita o tempo todo. Olha, seja educado, e você não cumprimenta o porteiro, você não dá boa tarde quando você entra no elevador. Você sabe que isso é algo que eu sempre falo aqui, né? Não adianta ficar no discurso e não na conduta. Exatamente, porque a gente ensina uma criança, a gente fala muito isso para as babás, cuidar de uma criança é um grande momento para você se olhar, é um grande privilégio, porque a gente vai se tornando melhor. Porque a gente só ensina o que a gente pratica. Então, quando você tem uma criança em casa, você tem a oportunidade de trabalhar com uma criança, você tem que se melhorar como ser humano. E você falou algo muito interessante, até se emocionou agora, né? Porque eu penso nas minhas babás. Aqui, se estivessem olhando a Renata de frente como eu estou, ela até se emocionou, porque essa é uma essência muito forte, muito importante para nós que somos pais. Sem dúvida, porque você pensa, quando você pensa o que é o melhor na maternidade, é você assistir as primeiras vezes de um ser humano. Porque tudo que você faz a primeira vez é maravilhoso. Né? Então você lembra, a primeira vez você viu o mar, a primeira vez você beijou um garoto, a primeira vez é sempre uma coisa especial. Imagine, quando você tem um serzinho conhecendo o mundo, você assiste ele as primeiras vezes de tudo, da primeira fruta, da primeira... E a babá muitas vezes tem o privilégio de passar por essa emoção cotidianamente. Ela tem que valorizar isso. Isso é um grande privilégio. E muitas vezes elas não foram preparadas para, né? Exatamente. Então, assim, é uma situação em que elas não... Porque nós só entendemos o que nós somos preparados e forjados para. Exatamente. E aí entra a sua especialidade, a sua expertise. Isso. Olha, no nosso curso, 4 horas desse curso, fala sobre o que nós estamos conversando. Sobre o que é ser babá, sobre a importância de passar bons valores. A gente chama essa aula de ética e comportamento. E, claro, além de toda a parte técnica, eu acho que essa aula é importantíssima, porque coloca elas desse papel tão importante que é estar formando um ser humano, né? Estou conversando aqui com Renata Simonetti, estamos falando em como encontrar uma babá qualificada. Então, eu vou dar boa noite aqui para o nosso público. Carlos Mira, querido, está aqui conosco, fale com Guedes. Guilherme Beirute, muita gente lá, companheiro meu do Esporte Clube Pinheiro. Serine Advocacia está aqui conosco. Estão dizendo que é excelente o tema em que nós estamos abordando, obrigada. Principalmente tem vários pais aqui nos assistindo. Tomar muito cuidado com pessoas falsas babás, falsos cuidadores. Alexandre Numerato acabou de escrever. Mas eu vou deixar para vocês aqui a vinheta do WhatsApp para quem quiser fazer mais perguntas. Continuando aqui com Renata Simonetti. A Patrícia está escrevendo aqui que ela é babá, estou amando. Outra pessoa que é babá também estão aqui nos acompanhando. Vocês que são babás são muito importantes na criação, no desenvolvimento do ser humano que você está cuidando. Então, verdade. Se eu puder deixar uma dica para quem está aqui nos assistindo, para as babás que estão nos assistindo, saibam que vocês fazem o papel da segunda mãe. Aí vem as avós e vão ficar com ciúmes aqui, né? Com certeza. Essa presença delas, e aí eu posso dizer, deixa eu ver se a minha babá, sabe que eu tenho babá hoje? Olha, tá a minha babá, que foi babá dos meus filhos, eu brinquei que agora ela virou a minha babá. Maria Eide, eu quero fazer um agradecimento para você. Ela que me ajudou a criar os 3 filhos. Maria Eide, amo você, obrigada por tudo.
É muito legal. Eu também tenho uma pessoa que está comigo há 15 anos, quer dizer, a idade da minha filha, né? Eu também sou muito grata. Eu acho que quando a babá realmente dá certo na família, ela se torna uma parceira para a vida, né? Não só da criança, como da gente também, né? A minha está comigo há 23 anos. Aí, tá vendo? É isso aí, é uma Só parceria de uma anos, vida, né? É uma vida. É uma parceria de uma vida. A partir de quantos dias trabalhados na semana... Para quem está nos assistindo, essa funcionária já gera um vínculo empregatício e é necessário registrar? A partir de 3 vezes. Até 2 vezes na semana ela é considerada uma diarista, como uma diária de faxina. Você paga o dia, acabou, você não tem nenhum tipo de vínculo. A partir de 3 vezes ela já é mensalista, você já precisa registrar e ela já passa a ter direito a 13º, férias e também a contribuição de fundo de garantia, previdência social, tudo isso. Você, enquanto advogada, empresária, essa situação... esses encargos trabalhistas, você entende que eles dificultam as contratações aqui no nosso país? Ou... Com certeza, mas no caso da doméstica, da babá, eles são menores do que CLT. Eles ficam em torno de 20%, né? Porque às vezes você tem aquilo na cabeça, nosso funcionário me custa o dobro. Não é verdade. Esses encargos mensais giram em torno de 20%, não é tanto assim, e dá uma garantia também para o empregador, né? Porque se a funcionária sofre algum tipo de afastamento, uma gravidez, um acidente, uma doença, ele não precisa arcar com esse salário. Então também é uma contribuição que retorna para ele como benefício, né? É importante isso que você falou. Eu particularmente não sabia. Sim, é verdade. Você contribuindo, né, registrando a profissional, se ela ficar grávida, por exemplo, nos 4 meses que ela estiver fora, você pode usar o salário dela para contratar outra. O INSS assume esse pagamento. Se ela ficar doente em casa, você não fica pagando os dias para ela em casa, o INSS assume isso a partir do 14º dia. Então, são benefícios que vêm para você, não só para ela, aposentadoria e esse tipo de coisa, mas são benefícios que também tiram dos ombros do empregador num caso, né, específico, como gravidez, como acidente, doença, esse tipo de coisa. De certa maneira, isso que você está falando é uma quebra de paradigmas, né? Porque, então, significa que uma babá registrada não custa o dobro. Não custa. No sentido de encargos trabalhistas. Isso é fake. Isso é fake, isso é uma coisa da cultura da gente mesmo. Fica em torno de 20%, 21% esses encargos. Você deve ter... Bom, você poderia escrever um livro, né? São 15 anos aí em que você vem treinando, preparando esses profissionais para atuarem nas residências e assumirem o papel de segunda mãe. Exatamente, exato. Quando você entrevista uma pessoa, o que você prioriza? Eu priorizo que ela me conte com sinceridade as experiências que ela viveu. Tanto as coisas ruins como boas. Quando a gente conversa, a gente fala, tá, tua rotina como é que era? E qual que era a tua maior dificuldade? Eu acho legal quando elas são sinceras nesse ponto. Sabe, nossa, a minha dificuldade é que a mãe era muito apegada com o bebê, tinha ciúme de mim. Ou então, a minha dificuldade é porque eu tinha que cozinhar e era justamente na hora que as crianças estavam uma acordando, a outra chegando da escola e a mãe não entendia que aquela rotina não estava legal, precisava ajustar. Então, assim, são questões que elas têm que quanto mais sinceras elas são, mais a gente consegue entender o perfil para cada família. Porque tem babá, por exemplo, que se dá muito bem com o bebezinho recém-nascido, de 0 a 1 ano. Ela é ótima para colocar a rotina, para fazer toda aquela esterilização que precisa ser feita. Ela é muito higiênica, ela tem a coisinha do acolhimento daquele bebezinho. Mas quando o bebê pega 1 ano e pouquinho, ela não tem aquele pique de brincar. Ela não é aquela que conta a história. Então ela tem mais o perfil para RN. E aí outras não, ela não gosta daquele bebezinho parado, ela tem pique, ela quer conversar, ela quer contar a historinha, ela quer descer no play. Então a gente, quando entrevista, a gente quer muito sentir isso pra gente ser mais assertiva na seleção para aquela família, né? Porque quando a cliente pede, ela coloca os requisitos que ela quer, eu quero mais jovem, eu quero mais velha, não sei o quê. Mas na hora que a gente faz a seleção, a gente manda 3, 4 opções para ela escolher, a gente quer que as 4 estejam dentro daquilo que ela está procurando, da idade dos filhos dela, enfim, do que ela está realmente esperando. Então, hoje você tem um feeling, um repertório todo preparado, porque imagina uma pessoa que vem fazer uma entrevista com você e está desesperada para arrumar um emprego. Você consegue discernir isso quando a pessoa, ela não está querendo mentir, ela não quer mentir, mas ao mesmo tempo ela não quer perder essa vaga. Você percebe essa diferença? Às vezes sim, às vezes não, porque assim, o ser humano, ele é muito surpreendente. Na grande maioria das vezes, a experiência que a gente traz
consegue trazer esse tipo de feeling. Mas a gente se pega muito mais na referência dos antigos empregadores. Porque uma mãe, ao dar referência de babá, ela sempre é muito sincera. Porque ela sabe que está dando referência para cuidar de um outro bebê, de uma outra criança. Ela não vai mentir, você entendeu? Agora estão aqui entrando mais pessoas. Vocês babás são anjos na terra. Isso mesmo. Rodolfo, apoio totalmente. São anjos mesmo que nos ajudam em momentos em que nós precisamos. E nós temos o que é mais precioso para nós, que são os nossos filhos. Exatamente. E eu vivenciei isso. Uhum. Porque antes de encontrar a minha Maricota, que eu a chamo de Maricota, né, com todo carinho, eu também passei por outras situações e algumas situações que me desagradaram. Você passou por situações, deve ter passado por situações, creio, até que chocantes. Sim. No nosso segmento acontece de tudo. Não é tudo mil maravilhas. Então, você vai ter a babá que não se adaptou, você vai ter aquela babá que está desesperada, fala que quer trabalhar no dia que marca, ela não aparece. Fica pedindo uma vaga, e você tenta ali conseguir uma entrevista para ela, olha, eu tô precisando, não tenho o que comer, tô ali, preciso, meus filhos estão passando. E aí você, às vezes, até põe ela na frente de outra para aquela entrevista e ela simplesmente não comparece. E aí é você quem fica... E aí é o que fica com a cara de tacho, né? Agora que não me conta. Não me conta, eu tenho uma equipe fantástica. Só que essa equipe, ela tá aqui, ó, no background. Se vocês vierem aqui, eu brinco que é uma versão hollywoodiana. Sou um pouco humilde, né? Mas enfim, a gente sonha, né? E nós temos uma equipe aqui. Mas quando começa, quem está aqui? É a cara que a gente dá para bater, lógico. Então, e aí, para que você gere credibilidade, você precisa ter Eu preciso que a profissional seja boa. O que acontece? A gente tenta todos os mecanismos que a gente tem para que ela seja boa, mas é como eu te disse, o ser humano muitas vezes é imprevisível. Então, muitas vezes ela não é tão responsável, muitas vezes ela é grosseira, né? Muitas vezes ela não sabe receber uma ordem, ela não sabe acatar o jeito que a família gostaria, porque hoje em dia a gente tem uma série de teorias para a criação de filhos. No nosso tempo, né, no meu tempo, no seu, era cheio de regra, né? Criança tem que chorar no berço, tem que mamar só de 2 em 2 horas, e tudo que você tinha isso como correto. A gente escutava isso do pediatra, a gente escutava isso, né? As coisas vêm evoluindo. Então, hoje a gente tem outros tipos de criação. Temos a criação com apego, a cama compartilhada, a amamentação em livre demanda. Como é que é a criação com apego? É justamente isso, é você não deixar chorar. É você realmente botar no colinho e tentar entender o motivo daquele choro. Porque um bebezinho de pouquíssimos meses não está fazendo birra ainda. Ele não tem... Ele ainda não manipula. Não, porque ele só tem o chorar para se comunicar. Naquele momento é a única ferramenta que ele tem. Então existe algum motivo. Ou ele está com fome, ou ele está com sede, ou ele está cansado, ou ele está com cólica, ou ele está com calor, ou ele está com frio. E assim, a criação com apego é um pouco isso. É você fazer aquelas coisas lá de antigão que começaram a dizer que estava errado e agora não, sabe-se que é o correto ou não? Eu acho que as mães estão mais livres para escolherem como criar os seus próprios filhos. Eu acho que agora é com apego, não é com apego, é com uma disciplina maior, a cama é compartilhada, não é compartilhada porque eu quero ter mais privacidade com meu marido. Eu acho que essas teorias novas que vêm um pouco para dizer, olha, não tem certo e errado. Você tem que ter a tua intuição, o teu amor, né? E, claro, ter um pingo de conhecimento do que é saudável e tal, mas assim, sem tanta cobrança daquela mãe ter que fazer, porque é assim, né? Quando a mãe ficou lá, aquela criança chorando no berço 2 horas... Isso era comum na minha época. Sim, mas se falava que era correto. Eu tive o privilégio de ser filha de uma psicóloga, eu já tive uma outra visão, mas aí, como eu disse, eu tive o privilégio, né? Então, pessoas que não eram, isso era... nós não tínhamos nem acesso a muita literatura, tinha que ir até a biblioteca, era outro tempo. Outro tempo, né? Exatamente. Mas, enfim, assistindo This Is Us, e é interessante que na Netflix Eu sei. E aí aparece aquele bebê que só chorava. E o meu filho perguntou para mim, mãe, foi muito interessante porque ele falou, mãe, você me deixava chorando? Desse jeito? Eu falei, não. Nenhum de vocês. Eu não me lembro de ser essa coisa, porque eu já partia da premissa, mas aí eu fui orientada, de que essa criança, quando ela começa a chorar há muito tempo, lógico, tem que investigar, né? Ela está pedindo socorro de alguma maneira. Então, nesse sentido, como você orienta as babás que são contratadas pela sua agência? Eu oriento que elas respeitem as mães.
que elas entendam o que aquela família acha que é correto e a forma de educação e de cuidar que aquela mãe acha certo. Você é como uma empresa, você entra na empresa, você adere aos termos da empresa. E se aquilo não dá para você, pede as contas. Não dá para você mudar a casa que você está trabalhando. Claro que você pode usar a tua experiência e dar a sua opinião, contar a sua experiência. Falar, olha, isso deu certo comigo lá numa outra família, mas cabe à mãe acolher ou não aquela opinião. Por exemplo, você tem uma família vegetariana, você vai trabalhar numa casa, olha, eu não quero, a nossa criança não come carne. Aí você vai ter aquela babá, ai, que judiação, quero dar tanto um bifinho para ele. Gente... Você não pode dar um bifinho pra ele. Aí você tá sofrendo porque você não dá um bifinho, você tá chorando, você tá com dó da criança, acha que a mãe é uma louca. Pede as contas, né? Não dá pra você querer mudar a mãe, o pai e a família pra se adaptar a você. Nossa, que interessante. Inclusive, isso é uma visão de empreendedora. Né? Uma visão de empreendedora, porque se eventualmente você tem uma empresa e você quiser que as pessoas se adequem, você realmente não tem como. Não você tem tem como. Os clientes, cada cliente, lógico, você tem uma bandeira, mas se eventualmente cada cliente tiver que se adequar, fica difícil, né? Fica difícil. Você não pode entrar para trabalhar numa empresa e querer mudar a empresa, o horário da empresa, a hora do almoço da empresa, o uniforme da empresa. Não, então se dá para você se adaptar, dá para você aceitar aquilo. Não, para mim aquilo é muito louco. Aquilo tá me fazendo mal, não concordo de criar a criança dessa forma. Pede suas contas, procura uma casa que tem mais a ver com você, porque cada ser humano é de um jeito, cada família é de um jeito. E não deixa de ser um casamento, né? Sem dúvida. Porque você casa, assim como o marido, a mulher, enfim, né? Seja qual for o tipo de união. Aí relacionamento, na sua linguagem, sim, seja qual for o tipo da união estável. Mas, enfim, nós precisamos respeitar, porque cada um é criado de uma maneira. Essa babá veio com os valores dela, essa mãe tem os valores dela. Exatamente. Então, como você estimula para que haja essa comunicação? Eu acho que, primeiro, é muito importante a babá ter base para conversar. Então, se ela se preparou, se ela se qualificou, lá na aula de introdução alimentar, ela conhece tanto o método tradicional, que é a papinha, como ela conhece o método BLW, que é aquele que você dá comidas em pedaços para a criança pegar com a mão. Ela conhece os benefícios, os malefícios de um e outro, e quem defende um e outro, e que pode existir um equilíbrio entre os dois métodos. Então, se ela conversa com a mãe com propriedade, com conhecimento, a mãe vai se sentir acolhida e pode aceitar ou não. O que ela não pode é meter o bedelho com base numa coisa que ela simplesmente acha porque ela acha. Né? Então, ela pode orientar a mãe que está fazendo uma coisa que é realmente prejudicial para a criança. Olha, no curso eu aprendi que a gente não pode trocar a fralda dessa maneira, que a gente não pode limpar o coto umbilical dessa maneira. Porque eu aprendi, essa enfermeira me ensinou. Quem sabe a mãe não para... Opa, peraí, vou ver com o pediatra, vamos mudar. O que você não pode é querer ficar mudando as coisas simplesmente porque não te agradam, né? E quando você se depara com uma mãe extremamente difícil? Porque isso acontece, né? O ser humano muita... Eu diria que vamos supor uma mãe que ela não... ao mesmo tempo, ela não está presente, mas ela acaba sendo impositiva para com a babá. Olha, eu acho que eu sempre acabo achando a tampa da panela da pessoa, sabe? Porque do mesmo jeito que tem essa mãe mais exigente... Tem a babá que gosta dessa mãe exigente, sabe? Acho porreta esse jeito dela, gosto de trabalhar com gente assim, assertiva, que tem uma rotina legal. Eu me sinto mais segura com uma mãe que me manda fazer o que eu tenho que fazer, não preciso ficar adivinhando, sabe? Porque assim, eu acho que a gente, quando tem um bebê, a gente fica todo mundo um pouco louco. Principalmente com o primeiro filho. São meses de um pouco de insanidade. Nenhuma mãe pode... Adorei o que você falou. Uns meses de um pouco de insanidade. Exatamente. Uns meses de muita insanidade. A gente não está no nosso normal. Pensa, você acabou de construir, fabricar um ser humano. E ele chegou e você está ali com 1 milhão de expectativas, 1 milhão de palpites, que é o que mais você tem quando você tem um bebê. E você meio que não tem prática naquilo, você nunca fez aquilo, é a sua primeira vez. Então você tá um pouco neurótica, você tá assustada, você tá deprimida, você tá angustiada, você tá ansiosa, né? E aí você tem que resolver a babá, você tem que voltar pro trabalho. Então essa mãe, ela nunca pode ser considerada difícil nesse momento, porque cada um tem o seu tipo de loucura nesse momento e a gente precisa de um tempo para se organizar, para entender essa maternidade, para começar a curtir essa maternidade, né? Muito interessante. Se você montar uma agência de matrimônio, você está porque você falou a palavra correta, a tampa para a panela. A gente encontra. Tanto aquela casa que precisa de um sargentão,
Vamos supor, eu tenho clientes com gêmeos de 3 anos, mais um de 7, um de 9. O que você precisa? De um sargento, basicamente. Você tem que ter horário para tudo. É 5 banhos por noite. A comida tem que sair na hora certa, todo mundo tem que fazer a lição, cada um no seu quarto. Você precisa de uma babá mais enérgica. Agora você tem uma bebezinha fofinha, de 5 meses, gracinha, a única da família, da mamãe e do papai. Você quer o quê? Uma babá mais calminha, mais amorosa. Então, cada momento da sua vida também, essa mãe desses gêmeos de 7, ela já quis essa babá mais fofinha. Essa babá mais fofinha não funciona mais na rotina dela. Isso não quer dizer que aquela seja melhor ou essa. Cada tampa tem sua panela no momento determinado da vida daquela mãe, daquela família. Você tem vários profissionais que atuam com você na preparação dos cursos que você oferece para uma babá. Quais são esses profissionais? A gente tem o bombeiro, né? Aula de primeiros socorros, enfermeira obstétrica, cuidados com RN, Chantala, a psicóloga que vai falar sobre os marcos do desenvolvimento, comportamento infantil, birra, como lidar, tudo isso. A gente tem a terapeuta ocupacional que vai falar de como você estimular aquela criança a chegar nesses marcos adequadamente e até detectar algum tipo de atraso no alcance desses marcos. A gente tem a nutricionista que fala muito dessa fase da introdução alimentar, né, que é um momento tão importante da vida da criança. Hoje sabe-se que uma introdução alimentar bem feita evita obesidade, alergias alimentares no adulto, né? Então, é um momento crucial fazer corretamente essa introdução alimentar. Então, tem a nossa nutricionista maravilhosa. Eu acho que é isso. São esses os profissionais que a gente tem à nossa disposição e que ministram esses cursos para a gente, né? Muito bom. Aliás, uma gama de profissionais. Parabéns. Exatamente. Obrigada. Parabéns. Vamos para o Giro de Notícias com o Luiz Lima. E aí, Luiz, quais são as novidades que nós temos nos bastidores? Tudo bom, Rê? Tudo. Prazer te ter aqui, viu? Obrigada pelo convite. Ontem a gente teve um babado da cantora Marília Mendonça, que estava fazendo um show, e um rapaz no meio da plateia, resolveu dar porrada numa mulher no meio do show. E ela parou o show e mandou retirar o rapaz, não é mesmo? As pessoas precisam ter um pouco de senso dentro de um show. As pessoas bebem, se alteram, e agredir uma mulher em pleno show é muito feio, né? Horrível. E essa mulher ficou ferida? Ela levou uns tapinhas, mas não tem que levar nada. Nossa, né? não pode ser alguma. Hoje em dia a mulherada revida, né, Ana? E ela revidou? Revidou, lógico. Acho que eles eram namorados ou estavam ficando, aí deu algum probleminha, acho que de ciúmes lá no meio. Ela parou o show e botou ele no devido lugar dele, né? Esse tipo de macho, né, que se diz macho e que tem essa coisa da agressão, ele já é do perfil, né? Não é só no show, muitas vezes é dentro de casa, já é com a namorada. Muitas vezes ele mesmo foi vítima quando criança de agressão. Dizem que essa agressão, quando ela vem na vida adulta, isso aí a nossa psicóloga pode confirmar, ela sempre vem, muitas vezes, de uma vivência que ele teve. Ele se torna o agressor por ter sido agredido, né? Não é regra, triste, mas é comum. Né, fazer triste. Isso. Mas graças a Deus a gente tem uns artistas que estão... Mas gravaram, filmaram ele, Filmou, acredito? apareceu. Já colocaram nas redes? Porque isso também tem um lado bom de rede social. Eu acho que hoje, tem né? que colocar na rede social para passar vergonha. Entendeu? Precisa passar vergonha. Verdade. Porque você tá lá no show para se divertir, para estar com os amigos, ainda mais depois de 2 anos que todo mundo ficou trancafiado em casa. Então, né, vamos... Isso que você falou da criação. Eu sempre ouvi do meu pai que a partir do momento em que você vai para a agressão, você perde a razão. Totalmente. Então, totalmente. isso é algo que eu sempre ouvi. Obviamente, a gente racionaliza e pensa na hora... Porque todos nós passamos um momento de nervoso, em que não concordamos. Faz parte da vida. A não ser que não esteja vivo aqui nesse planeta. Eu acho que a agressão vem quando você não tem argumento. Você não sabe mais argumentar, você já não tem mais razão naquela discussão, você perdeu a razão, né? Por isso se fala, se perdeu a razão, você já não tem mais argumento, você está meio que perdendo aquela discussão e aí vai para cima. Né? Também, Que é ciúme dono. Também, né? Uma coisa... Mas aí vem aquele padrão de repetição. Se eventualmente essa pessoa foi criada sem
promover a argumentação, sem promover a dialética, e os pais, de repente, começavam a gritar ou saíam e se agrediam, essa criança vai naturalmente repetir esse padrão. Sem dúvida. Então, é importante que, quando você falou do procedimento, não do discurso, adorei o que você falou, porque é isso mesmo, vai ficar, essa criança ela vai repetir futuramente. Você vive o seu ambiente, né? Seu ambiente familiar, o ambiente da sua família, onde você convive. Então, se a violência é uma coisa presente na sua vida, na sua família, na sua infância, ela meio que fica trivial, digamos assim. Ela faz parte de você, né? Verdade. Depois tivemos também um outro babado. Bruna Marquezine, linda, teve uma festa e ela foi com uma fantasia de enfermeira. Só que mais curtinho, né? Aquela coisa mais sexual. E aí o sindicato caiu matando em cima dela. Porque eles escreveram até uma nota que não é porque ela está usando uma fantasia de enfermeira, mas sim ela está sexualizando a profissão, né? Então, gente, eu acho... Desculpa, eu vou polemizar. Mas eu acho que isso tudo tá tão chato, né? Porque esse fetiche do bombeiro, do cara de uniforme, não é só a enfermeira, né? Nessa coisa sexual, de quem usa algum tipo de uniforme, não é a enfermeira. Sempre existiu, né? Então, vestido... Então, coitado, vamos no sindicato dos coelhos, porque as coelhinhas, né? Tá sexualizando o coitado do coelhinho, né? Então, vamos no sindicato do ursinho, que não pode se vestir de ursinho agora. E assim, essa coisa do uniforme sempre teve essa coisa de chamar pro sexual e cada coisa tem seu lugar. Você tá num hospital, você tá com o teu uniforme. Você tá numa festa de carnaval, aquilo é uma fantasia, não tem nada a ver com a profissão. E se ela não teve a intenção e foi realmente nessa situação, né? Uma mulher, é uma mulher tão linda, que chama atenção, uma figura pública, mas rica, aí eu já bonita. Mas eu também acho o seguinte, Luiz, a partir do momento que você, tudo tem os prós e os contras, a partir do momento que você decide ser uma figura pública, você também está representando algo. Ela tem uma equipe muito grande, né? Até de gestão de crise. Então, enfim, vamos aguardar e ver o que acontece. Porque tem a galera que concorda, a galera que não concorda. Sim, isso é uma polêmica, obviamente. Eu tenho minha opinião, você tem a sua. Mas existe aquela situação de que você é um influenciador, é um formador de opinião. Então, para você que é influenciador, formador de opinião, também pense que tem crianças que estão vendo, tem pessoas que estão formando a sua personalidade. E até que ponto vale a pena, ou não, né? Não sei, porque aí eu, pelo menos com meu filho, eu não vou comprar revista Caras pra ele ver, eu não vou comprar... Enfim, eu entendo o que você tá falando. Mas eu acho que também a gente pais têm que também saber controlar o que você quer que seu filho veja, né? Você não vai deixar o seu filho, porque tem um monte de pai deixando ver filho é maravilhoso. Aquela série da Netflix, que pra mim é horrorosa, tudo bem, que é a Round 6, que tá dando o que falar. Não é uma série para criança de 5, 6 anos de idade assistir. E tem pai que deixa. Aí vai o negócio... Isso é um grande desafio, a internet, para os pais. A verdade é essa, porque nós fomos criar... A gente repete muito os modelos, erros e acertos dos nossos pais. Então a gente fala, não quero fazer isso que meu pai fez que não funcionou. Ou quero fazer isso que minha mãe fez comigo que foi, super legal. As nossas referências estão perdidas, porque não existia... A gente não tem referência. A gente caiu de paraquedas nesse mundo da internet. Eu mesma tô cortando um miúdo com a menina de 15 anos. Porque como estar 100% vendo o que ela está fazendo? Não tem mesmo esses aplicativos que você bloqueia ou rastreia alguns sites. Eles são muito mais ligeiros que a gente. A grande verdade é que os pais têm que tentar sim, tem que vigiar sim, mas tem horas que você não consegue ser 100% efetivo nesse controle. Exatamente. Outro que está esbanjando a riqueza aqui em São Paulo é o influenciador Carlinhos Maia, que já está aqui há uma semana, nada mais, nada menos que na cobertura do Hotel Emiliano. Que lindo. Segundo ele já gastou mais de 50 mil reais para ficar lá na suíte com o Lucas, que também lançou uma coleção de semi-bijuterias. Em 2 dias ele já lucrou 1,5 milhão de reais. Esse é o poder do engajamento da internet, né? São 24 milhões de seguidores do Carlinhos e quase 7 do Lucas. Então, em 2 dias, ele já faturou na continha dele 1,5 milhão. Faltou a musiquinha do rapaz aqui, Eduardo. Rapaz!
Quem não queria faturar? Pois é. Em 2 dias vendendo. São bonitas as semijoias, mas R$1,5 milhão de reais. É o alcance. 2 dias. Então, esse é o poder realmente da internet e do engajamento. Sem dúvida. Trazendo essa realidade até que o Luiz falou para a realidade. Isso que você falou da internet é muito interessante porque eu penso, realmente até enquanto psicóloga, eu penso, meu Deus, como será para os pais? Porque a partir do momento em que eu vejo muitas crianças de 2 anos com tablets, até para brincarem, a partir do momento que você dá um celular para uma criança, você perdeu o controle. Sem dúvida. Quando assim, menorzinho, até você tem não sou especialista em tecnologia, tá? Mas me disseram que para a criança, como ela é muito pequena, e o repertório dela é muito limitado, você pode escolher determinados conteúdos que ela pode acessar e bloquear todo o resto. Mas para um adolescente, por exemplo, como é que você vai selecionar 200, porque eles buscam e que vem 200 coisas ao mesmo tempo, né? Para um bebezinho menor, eu acho que os pais ainda... Primeiro que eu acho que um bebezinho bem pequenininho não deveria ficar no celular. Claro que é uma ferramenta ótima para a gente conseguir tomar um café, passar um creme, relaxar um pouco. A médica do meu filho, por exemplo, ele está com 4 meses. Eu não sei se procede, enfim... Espero que você fale que sim, senão, né, eu vou desmentir a pediatra. Deus me livre. Que criança, por exemplo, até os 4 meses, não é legal colocar ela para assistir TV, olhar, porque ela ainda está formando todo o olho. Verdade. Então, isso pode, inclusive, atrapalhar a visão da criança. O cérebro, ele está desenvolvendo, ele está entendendo as dimensões. A partir do momento que você coloca um tablet na frente de uma criança, ela não está com as 3 dimensões. E o cérebro não reconhece. Então, isso daí foi muito interessante, que eu tive o privilégio de ter uma pediatra brilhante que me ajudou com os meus filhos nesse sentido de televisão, explicando. Ela era muito didática e lúdica, era muito interessante. E ela falava realmente isso. O cérebro ainda não está preparado tanta informação, tanta luz, né? Tanta cor. Ele está começando com as conexões. Aí a gente deixa ele sempre virado, porque ele quer olhar. Quer olhar, é lógico. Aquilo chama, né? E você sabe o que eu acho engraçado? Que a gente escuta muito falar, mas não adianta, ele fica realmente o dia inteiro no tablet, porque a gente não pode concorrer com tantos jogos, com tanta nem com a galinha pintadinha, né? Não é verdade. Tá? Não é verdade. Tenho isso para falar para vocês. O pai, a mãe, a babá, se ela propuser qualquer tipo de brincadeira legal, realmente legal, a criança larga o tablet na hora. Larga. A não ser aquela criança que já está naquele processo de vício do jogo. Aquele menino que já vem fazendo isso há alguns anos, e aí ele já tem aquela coisa do jogo. Né? Viciou. Aí já é mais difícil, você vai ter que procurar um profissional. Agora, de maneira geral, a criança 4, 5, 6 anos, vamos brincar de esconde-esconde? Vamos. Vamos contar uma história com um chapéu. Olha, tem aqui um chapéu, tem aqui um nariz de porco. Ou com um brinquedo. Vamos pegar esse brinquedo aqui. Vamos botar... Você não precisa grandes coisas, não. Você bota um cesto no chão e pega uma bola. E vamos tentar acertar ali, ó. Eles vão. Se você der atenção, se você para brincar com uma criança, ela prefere do que o tablet. Comprovadamente. Na minha época não existia esse repertório tecnológico. Então, nem na minha. Era muito mais fácil. Eu orientava a funcionária que estava comigo, ou vai assistir Cocoricó ou Rá-Tim-Bum. Então era essa opção. Mas era mais fácil. Claro. Agora, hoje, como você orienta as babás e as mães nesse quesito tecnológico? É isso, é um equilíbrio. Vai ter um momento do dia, óbvio, não tem como você excluir a criança de tecnologia hoje em dia. É impossível, senão vai virar um ET. Né? Ela até precisa conhecer para futuramente, profissionalmente, enfim. É uma introdução, né, para essa vida de tecnologia. Mas qual a idade que você aconselha? A gente fala a partir dos 5, 6 anos. Tá. Né? Tem alguns joguinhos em crianças 3 ou 4 anos que são até indicados pelos pediatras, mas aí o pai tem que estar junto. Para ensinar a criança a usar aquele jogo, para interagir com a criança naquele jogo, aquilo chega a ser educativo, né? Mas tem um limite. É um determinado horário do dia. São alguns minutos. A criança não pode passar horas. Porque a quantidade de energia que a criança tem
não dá para ela gastar sentada. Não tem como. Então, essa criança vai virar obesa, essa criança vai desenvolver algum tipo de transtorno. De transtorno ou dificuldade de desenvolvimento, porque a criança precisa pular, a criança precisa correr, precisa se esconder. E exercitar a cabeça. A cabeça, porque assim, o tablet vem tudo pronto, né? Então, ela tá lá, vendo o menininho verde, amarelo, azul, muda de cor, não sei o quê. Já uma história, você fala, como que era esse menininho? Ela tem que imaginar, né? Se ele era loiro, se ele era... Vai ser o menininho dela, que ela vai criar. E aquela floresta, como é que era? A árvore era maior, era pique dentro da cabeça. Então, esse processo de criação do que não vem tão pronto, em vídeo, em imagens, então, isso é importantíssimo. A criança precisa criar do zero. A história dela, a fantasia dela, né? Então, a bruxa dela vai ter o nariz que ela achar, o chapéu é muito pontudo, é menos... Ela tem que te falar, ela tem que desenhar, ela tem que escrever, você tem que conversar sobre isso. E não vinha aquela bruxa já pronta para ela, né? Verdade. Estou conversando com Renata Simonetti, estamos falando como contratar uma babá, como encontrar uma babá qualificada e eficiente, né? Exatamente. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores e nós falamos algo muito interessante. Eu e você lá atrás, antes de entrarmos aqui a situação... Quando você tem uma profissional que você não conhece, não confia, e o seu elo necessário para que se estabeleça essa confiança por indicação. Por indicação, né? Por indicação, como eu te falei, você tem que ir atrás da documentação, tem que falar com os antigos empregadores, tudo isso. E no primeiro convívio tem que ser com supervisão. E nesse tempo de supervisão, de adaptação com essa profissional, essa mãe tem que tentar conhecer muito bem ela. O que essa babá gosta de fazer? O que ela faz no final de semana? Bater aquele papo mesmo. Quais são os seus hobbies? Quais são os seus valores? Né? No final de semana você vai no baile funk, você gosta mais de sertanejo, você fica com a tua família. E como é que a tua família, com a tua mãe, a tua relação com o teu marido? Quanto mais a família conhecer os valores daquela babá, mais confiança eles vão tendo. Você já presenciou alguma DR de mãe com babá? Eu acho que acontece muito. Eu acho que eu já tive e eu acho que... Porque a babá é diferente de uma funcionária que vai ali, faz o trabalho dela e vai embora. É uma profissional que convive muito com a gente, muitas vezes vai com a gente a eventos sociais, vai na casa dos nossos familiares acabam conhecendo ela também, os amigos. Então ela vai ficando uma pessoa de um relacionamento muito forte. Claro, uma parte da família, integrante da família. Exatamente. Entra no seio familiar, cuidando do que nós temos de mais valioso, que são os nossos filhos. Por isso é importante que ela seja uma pessoa ética. Eu acho legal também da Alô Babá. A gente precisou de folguista, pedir para a Renata. Ela já vem todas qualificadas e é para passar um final de semana. A mãe do meu filho também teve problemas de como amamentar, dar o banho, porque o neném recém-nascido chega muito mole, Brasil. E aí te dá medo, porque você pega e ele fica... É mole, não adianta. E a gente vê as enfermeiras, eles pegam, botam, levantam a perna, e aí quando você tá fazendo a troca de fralda, vem aquele cocô na cara, o xixi, enfim. O xixi é o mais engraçado, né? Que vem pra cima, o pipi, né? Levanta e a gente menino, não sabe, com menino, que no meu caso é menino. E a Rê também mandou uma profissional super preparada, que ensinou a mãe do Gael como proceder. E aí acho que em 10 dias ela conseguiu já. A gente conseguiu, né? Porque vai dar medo. Vai dar tudo certo. Mas com uma profissional como ela, que é mãe também, além de tudo mãe, passou, vivenciou, porque esse aprendizado da maternidade, ele é lindo, ele é árduo, mas ele é lindo. É verdade. Eu quero agradecer quem está nos assistindo aqui. Berenice Gazzoni, querida, boa noite para você. Mário de Oliveira, Revistaria Pinheiros, muita gente acompanhando aqui a nossa live. Tati Azevedo, grande personal trainer fitness, está aqui conosco. Fábio Azeredo, um prazer estar aqui contigo, acompanhando, ele que é um fera em tecnologia. Vera Catani acabou de entrar. Vera, querida, um beijo para você. Porque sem Cláudia Maria, você que me ajudou com o Luigi, a babazinha do Luigi, muito obrigada. Ou seja, Vera Catani, te espero aqui no programa, hein? Mulheres poderosas que se dedicam para a humanidade. Enfim, hoje eu converso com Renata Simonetti, estamos falando sobre as babás, que são verdadeiros anjos que cuidam das nossas joias. Eu tenho contato com a minha até hoje. Até hoje, eu não vou falar a minha idade, mas há alguns anos. E eu tenho contato com ela até hoje.
É legal isso. Renata, algum episódio que te... Assim, rapidamente, que nós estamos nos 10 minutos finais, infelizmente, porque passa muito rápido. Algum episódio que te decepcionou muito? Eu acho que é um pouco daquilo que eu te falei. Me decepciona um pouco o ser humano nessas situações. Essas babás que a gente se comove, que eu tenho me policiado para não fazer isso, não passar ninguém na frente porque vem com uma história triste, mas assim, muitas vezes aquela babá vem no seu WhatsApp, pelo amor de Deus, me ajuda, olha, eu preciso demais. Isso me deixa muito chateada, porque aí às vezes eu me desdobro, eu faço, olha, consegui a entrevista aqui, você vai, olha, não tenho dinheiro da consulta, eu vou lá, deposito o dinheiro para te faço um Pix, vai lá, chega lá. Ela não vai, ela não te dá mais satisfação, ela te bloqueia e acabou. Então, assim, o ser humano, esse tipo de atitude me deixa muito chateada. Ou ela fala que está precisando muito, começa a trabalhar na cliente, a cliente precisa voltar a trabalhar, faz 3, 4 dias de adaptação. Ai, achei muito difícil, muito serviço, muita coisa. Sabe, de repente uma pessoa que fala que estava sem comer, sem ter o que comer, eu consigo para ela um emprego de R$3.000, R$3.500, e ela faz 3 dias de tentativa. 3 dias, né? E acha que estava muito difícil o trabalho. Então, isso me decepciona um pouco no ser humano, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu já vivenciei inúmeras vezes, mas sempre me surpreende. Sempre isso. Agora, conta para nós histórias de sucesso, de satisfação, de alegria que você teve no decorrer... São 15 anos. São 15 anos. Alô, Babá, 15 anos. Alô, Babá, 15 anos. Eu acho que eu vivo isso... Eu gero 50 novos empregos por mês. E eu dou a notícia para essas babás, na grande maioria sou eu que dou. E é uma delícia você falar, oi, parabéns, você tá empregada, né? Você tá mudando, eu estou mudando a vida de 2 famílias naquele momento. Daquela mãe que estava desesperada para voltar ao trabalho, e principalmente quando eu sei que é uma babá legal, que é uma babá que vai dar certo, que vai ajudar aquela família, e eu falei para aquela babá, pô, você merece, você é qualificada, você é um ponta firme, você tem referências ótimas. Então, esses momentos ainda são gratificantes para mim, eu ainda não me acostumo, apesar de fazer isso 30, 40 vezes por mês, mas me emociona muito aquela babá que veio lá com a gente lá atrás, fez o curso de babá, com dificuldade pagou o curso, porque o nosso curso ele é barato, mas a gente ainda não tem um patrocinador para que eu possa oferecer esse curso de graça. Então vem aquela menina lá, tentando aquele primeiro emprego, faz o curso com dificuldade, termina o curso e vai trabalhar por um salário mínimo. Dali a 1 ano, ela volta com uma baita indicação daquela família e ela já vem para um emprego maior. E aí, de repente, agora eu vejo ela 5, 6 anos depois, já com um salário bem legal, já fazendo uma faculdade de enfermagem, para virar uma babá enfermeira especializada, para chegar, sabe, ou então fazendo um au pair para ir trabalhar lá fora. Então, você vê essa trajetória de sucesso dessas meninas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de terminar o ensino médio, é muito bonito, é muito legal. Você precisa conhecer a história da minha babá. Da minha babá, que agora é minha, ela me ajudou com as crianças, que é a Maria Eide, que eu quero deixar novamente um beijo, caso ela não tenha ouvido no começo. E, enfim, que são pessoas brilhantes em nossa vida. Não é? Você agora quer... Ele quer pai fresco, tá passando por essa situação? Não, é mole, né? Não é fácil, mas eu acho que é uma mudança tão gostosa, né? E eu não fico o tempo todo com ele, porque eu não... A gente não tem tempo, a mãe tem muito mais, né? Ligação, mas hoje pelo menos eu posso dizer que eu sei trocar uma fralda, dar um banho com mais segurança. Só treinamento. Tem aquela tudo ligação, na vida tanto a mãe, filho, quanto o pai, a gente vai perdendo o medo, né? Verdade. Deixa a sua mensagem de hoje, Luiz. Gente, é isso. Máscara, é o de sempre, Ana. Máscara, o álcool em gel, não aglomera tanto, tá, Brasil? Porque o vírus tá aí, tá? E tá por aí. Então vamos tentar dar uma seguradinha pra acabar de vez, que é pra gente cair na festa, tá bom? Pra cair na festa, eu quero E até sexta-feira. Todo mundo contando os minutos. Contando os dias pra gente poder não ter que usar essa que... máscara. Aliás, fazendo a lição de casa, eu quero te parabenizar com a máscara do Me Conta. Que legal, adorei. Adoramos ter você aqui. Voltará mais vezes, porque imagina o repertório. Olha o repertório dessa mulher, com tudo que ela já falou. Você já foi, Renata, já foi
do âmbito psicológico para o pediátrico, para a área médica, e de repente ela vem e transita na área jurídica, ou seja, ela foi uma versátil. grande advogada, largou tudo. Mas depois você Obrigada, conta. Luiz. Isso fica para uma próxima conversa. Não Vai é? ficar para uma próxima. Deixa a sua mensagem para nós, Renata. Eu acho que é isso. Eu acho que esse Brasil tem jeito, ainda tem muitas oportunidades. Quem quer trabalhar tem que buscar a qualificação profissional. Você pode, sim, melhorar em qualquer carreira. Mesmo que você não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, existem muitos cursos online hoje em dia, nos mais diversos segmentos. E se você se empenhar, se você trabalhar com amor, principalmente no que você está fazendo, acreditar no teu sonho, falar ele em voz alta, eu vou conseguir, eu vou chegar, e obviamente batalhar para isso, tudo é possível. Tudo dá certo. Deixa o seu contato aqui para nós. Meu Instagram é agência_alobabá e meu site alobabá.com.br. Não tem como errar, né, o Alô Babá? Não, Alô Babá. É muito Sucesso, fácil. Brasil. E tem mais de uma, tá? Tem no Rio também, Tem né? Rio, Brasília, Campinas. Viu, galera? Parabéns. Só procurar. Acabei de conversar com Renata Simonetti e falamos em como encontrar uma babá qualificada. Eu sou Ana Paula Adami, psicóloga, coach. Eu quero levar para você informação de qualidade, porque afinal de contas, a desinformação mata. E aqui eu quero deixar para você a minha mensagem de hoje, como a Renata disse. Você que é profissional, quer lidar com pessoas, estude, se empenhe, acredite em você, porque se você der o seu melhor, você consegue terá uma carreira de sucesso. Vamos finalizando hoje com a máscara do Me Conta. Vamos fazer a lição de casa? Eu deixei ela lá fora. Deixou ela lá fora? O que eu faço agora, diretor? Mas a gente... Olha... E não esqueça Ele tá de entrar perdoado. no canal Ele dela do Você YouTube. vai segurar o seu bichinho aqui, olha, já que estamos Põe falando aqui. de babás, aqui os seus bichinhos, o bichinho do Luiz Lima. Me avisa quando faltar 1 minuto antes de cair a conexão, hein? Né, Ana? Um Não deixa minuto? de entrar no canal do YouTube, que tá subindo todo o material do podcast. Assinem, toquem lá o sininho, divulguem, tá? Porque a gente precisa crescer, a gente vai crescer. Estamos juntos, Me Conta, segundas, quartas e sextas, às 8 horas da noite. Instagram, Ana Paula Adami. TikTok, anapaula.adami. E no nosso Insta oficial, meconta.oficial. Conto com vocês no YouTube. Foi o que o Luiz falou. Deem o seu sininho, o seu ok. E um beijo, boa noite e fiquem com Deus.